Palavra de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Peço que você abra a sua Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela é chamada da carta do Evangelho Celestial. Por mais de 4 vezes, o apóstolo Paulo fala sobre lugares celestiais. Lugares celestiais ele menciona mais de 4 vezes. E hoje eu quero falar sobre sobriedade. Sobriedade. Quem achou, diga amém. Capítulo 5, do verso 1 ao versículo 20. Se você notar alguém sem a Bíblia, compartilhe da leitura. Mas ao ler, já vai orando, já vai lendo em espírito de oração, para Deus abrir o seu coração, para Deus iluminar o seu entendimento, para Deus desobstruir seus ouvidos do Espírito Santo, para que você seja abençoado, persuadido, convencido, quebrantado pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Pela palavra de Deus. Diz assim, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarice, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui, irmãos. Vamos orar? Em nome de Jesus. Coloque a sua Bíblia sobre a cadeira, a gente vai orar, e depois de orar, a gente vai formar um grupinho, antes da pregação, para a gente interagir. Amém? Amém? Vamos interagir? Amém? Opa, então vamos orar primeiro. Deus e Pai, em nome de Jesus, fala conosco, abençoa a nossa estada aqui, a nossa permanência aqui nesse lugar, lugar de oração, lugar, Senhor, de edificação. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale a cada um de nós. Pedimos, ó Deus, graça sobre graça, bênção sobre bênção. Que ao sairmos daqui, Senhor, saiamos despertados, abençoados, renovados, fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança e no nosso amor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Nós tínhamos um amigo falecido, o nome dele era Gilberto. Ele trabalhou na Igreja da Abolição. Gilberto, antes de se converter, ele era um alcoólatra 24 horas. 24 horas. E Gilberto, ele contou para a gente a história que uma vez ele estava no ônibus, primeiro banco, lá da frente. Aí muito bêbado, o ônibus estava cheio, ele olhou uma criança do lado assim, pegou e colocou no colo. A criança xingou ele de tudo quanto é nome que você pode imaginar, porque não era uma criança, era um anão. Ele estava bêbado, completamente bêbado.
No nascimento da sua filha, bebeu muito, foi para a maternidade e aguardando naquele corredor, e aquela porta que dividia o espaço do médico e depois o espaço, né, da cirurgia, e ele esperando, e o médico não dava notícia, e Beto completamente tomado de álcool, de lá para cá, de lá para cá. De repente vem o médico para dizer que correu tudo bem e que a esposa dele estava bem, que a neném era completamente saudável. Só que quando ele olhou bêbado, o médico estava sujo de sangue. E ele disse: matou minha mulher e minha filha, vou matar ele agora. Saiu correndo por dentro do centro cirúrgico e queria matar o médico de qualquer maneira. Ele estava bêbado. Eu não sei se você se dá conta, né, sobre os males, né, que a bebida pode trazer para a minha e para a sua vida também. Eu acredito que sim. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela vai dizer sobre a sobriedade. É quem não se encontra sob o efeito do álcool, ou quem não se encontra sob o efeito de qualquer entorpecimento, seja uma droga, seja qual for, que com facilidade, né, batendo na corrente sanguínea, né, via as vias da nossa digestão, ou se não, pelo nosso próprio pulmão, vai direto para o cérebro e nos entorpece, e a gente fica bêbado, completamente bêbado. Existem algumas bebidas que são assim, as bebidas, isso não é orientação para você comprar não, tá, gente? Só uma curiosidade, não é para você comprar não. Fala o teu vizinho, não é para você comprar não. Por exemplo, existe uma bebida, né, que as 10 bebidas que mais tem álcool no mundo, no planeta. Nós temos uma que tem 96% de... em primeiro lugar, ela tem 96% de álcool. É a tal de... não vou nem falar esse nome aqui, mas é um licor forte e o mais potente do mundo, né? Ela tem 96% de álcool. Nós temos também uma segunda bebida, que ela tem essa 95% de álcool. Ela é definitivamente uma das bebidas mais alcoólicas, né? E o álcool insípido, né, incolor e inodoro, e também tomada por alguns, mas devido, né, à alta dosagem de álcool, com muitas restrições. Nós temos, em terceiro lugar, esse uísque, lá de malte. É o único uísque que existe com 92%, né, de álcool também. E nós temos, do outro lado, né, assim, décimo lugar, ou seja, com apenas, né, mas 75% de álcool, também altamente alcoólico, e são bebidas que entorpecem, que tornam a gente completamente bêbados e completamente alcoolizados. A gente sabe que o efeito do álcool, não sei se você se dá conta, quantas doses de álcool são necessárias para deixar alguém bêbado. Se você sabe. Por exemplo, uma dose já compromete as funções, né, mentais e começam a ser afetadas as nossas funções mentais. Uma dose apenas. Se você tiver 2 doses, essa questão de dose é como se fosse uma determinada medida de grama por litro, né? Grama de álcool por litro. Eles fazem essa nomenclatura. Então, 0,2, 0,3 de gramas de álcool por litro, ou seja, uma dose, eles consideram isso uma dose, já afeta, né, as suas funções mentais. 3 a 4 doses, você já ganha uma sensação de autoconfiança e aumenta a euforia, desinibição, e reflexos ficam mais lentos. Então, você fica mais eufórico, você fica, né, desinibido, você fica mais lento e ganha muito a autoconfiança. São efeitos, né, regulares, básicos, né, quase que genéricos. De 4 a 10 doses é a falha na coordenação motora, visão dupla, desconexão com a realidade completamente. Então, você que já caiu, né, foi para lá de mais de 10 doses, não consegue. E 10 doses para lá, dificuldade de se manter em pé. E até possivelmente, dependendo, né, de alguns, pode até levar você a um coma. Esse é o álcool. E você sabe o que é uma pessoa bêbada, você tem consciência. Quem aqui, né, tem algum dependente de álcool dentro da sua casa, ou na sua família, ou próximo de você? Levante a mão. Você sabe como é, né, esse tipo de coisa, você convive com isso. Nós tivemos alguns desses problemas lá em casa. Mas eu queria falar sobre sobriedade e embriaguez, mas numa perspectiva bíblica, espiritual.
e sem absolutamente nada a ver com o álcool como entorpecimento para a nossa mente, comprometimento das nossas funções, do nosso cognitivo, e também não algo que a gente bebe, mas coisas que nós somos acometidos que podem sim comprometer o nosso pensamento. Eu queria convidar os irmãos para a gente passear em alguns textos. Esse, por exemplo, é 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5. Se eu fosse você, deixava a sua Bíblia aberta. Se fosse você, nos mantinha. A Bíblia, meus irmãos, ela é para nós a nossa regra de fé e a nossa regra de prática. De onde nós tiramos a nossa prática? Da Bíblia. Nossa regra de fé é a Bíblia. Então a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é a nossa orientadora, é a palavra de Deus para nós. Conheça a sua Bíblia. Saiba manejar a sua Bíblia. Tenha intimidade com a sua Bíblia. Eu coloquei aqui, mas você pode ler aí ou aqui comigo, mas deixa aberto aí contigo. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingiu de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8 e 9, leia comigo. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para resistir-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que me ocorre? É que eu peguei a minha Bíblia e fui olhar sobre embriaguez, vinho, sobriedade. Sóbrio, embriagado e sobriedade. Então eu fui ler sobre isso e eu tenho lido há algum tempo. E eu cheguei a algumas conclusões que eu queria dividir com os irmãos e que isso pudesse nortear toda a nossa vida, toda a nossa existência. Primeiro, esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 em diante, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante, ele vai dizer assim, olha, uma conexão entre embriaguez e sofrimento. Porque, eu não sei se você percebeu na sua leitura, ele diz, sede sóbrios e vigilantes, ele começou uma sentença aqui. No final do versículo 8, tem um ponto e vírgula. Então, ele começou a sentença dizendo, sede sóbrios e vigilantes. Ele pede sobriedade e ele pede vigilância dos seus destinatários, a quem ele destina essa carta, foi uma carta circular, porque o diabo, ele estava ao derredor como um leão rugindo, buscando alguém para devorar. E o assunto a que ele se refere para a sobriedade, ele fala sobre a resistência na fé, e o motivo dessa sobriedade e resistência na fé era por causa do sofrimento que eles estavam sendo submetidos, pois estavam vivendo um período de perseguição. Então, Pedro vai dizer, olha, sofrimento, há uma conexão entre sofrimento e embriaguez. Pois, presta atenção, o que o álcool faz na gente? O álcool, ele nos entorpece. O álcool, ele nos corrompe. O álcool, ele nos embriaga. Então, entorpecido, embriagado, acometido do meu equilíbrio, do meu reflexo, da minha cognição, da minha visão, sabe, do meu equilíbrio, o álcool me tira de mim. O álcool e a embriaguez, ela me tira, eu perco o senso. Você ouviu aí algumas histórias, acredito algumas hilárias, sobre o seu irmão quando, acredito no tempo somente, que não tinha Cristo como Senhor, graças a Deus, amém, irmãos? Não foi semana passada, mas ele se embriagou. E ele, com isso, perdeu isso. Mas no caso dele foi álcool. Mas essa embriaguez aqui, Paulo, ele fala sobre sobriedade, mas ele não está falando aqui de uma embriaguez advinda, como consequência, como efeito colateral de algo que foi bebido, ou de algo que foi cheirado, ou de algo que foi fumado. Ele não fala sobre isso. Mas algo que foi assimilado, algo que entrou, que pode entrar, o sofrimento. Então, por quê? Quando nós estamos sofrendo, a nossa mente, assim como o álcool compromete o nosso raciocínio, quando nós estamos sofrendo, também a nossa mente, ela fica vulnerável a ter o seu raciocínio comprometido, principalmente o seu discernimento comprometido, pois nós, quando sofremos, nós praticamos autopiedade. Ai de mim, coitado de mim, meu problema é o maior do mundo. E eu começo a fazer conclusões e ter sentenças equivocadíssimas da realidade divina, da realidade factual da minha vida. Então, eu também me vitimo, eu começo a praticar o vitimismo. Eu sou um coitado, me prejudicaram, eu sou prejudicado,
fizeram isso comigo. Você nunca faz nada com ninguém. Sempre as pessoas fazem com você. O sofrimento entorpeceu, embriagou você. Então o sofrimento, dependendo da maneira que você olha, e a Bíblia ela tem uma teologia para o sofrimento, e ensina você a como olhar para o sofrimento. Por muitas vezes já comentamos isso aqui. Por exemplo, o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o eterno peso de glória no porvir. Então é a maneira que você olhar para o teu sofrimento como sendo leve e momentâneo, comparado com aquilo que Deus está reservando para você. Mas se você é entorpecido por uma visão equivocadíssima do sofrimento, você pratica o vitimismo, e o vitimismo, ele embriaga você. Você está com a sua mente entorpecida. Na perspectiva cristã, na perspectiva bíblica, teológica, a tua mente está entorpecida. Nós praticamos o fatalismo, dizendo, eu nasci assim, vou ser sempre assim, e a minha vida é essa mesmo e tal. E o sofrimento, ele vem acompanhado de propostas mundanas, malignas, tentações, irmãos, que podem nos levar bem para longe de uma vida coerente, santa, consagrada e também de pensamentos coerentes com a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Isso é importante. Agora, se você ler pelo menos os versos 5, 6, 7, 8 e 9, você vai ver uma equação aqui. A sugestão, por exemplo, do Pedro, para a nossa sobriedade, ele vai falar sobre submissão a Deus, ele vai falar sobre humildade de uns para com os outros, ele vai falar de humilhação diante de Deus, ele vai falar sobre oração e esse convite à sobriedade. Rogo-vos aos jovens, sejam submissos. Ele vai dizer no trato com os outros, olha, cingi-vos todos de humildade, de um para com os outros, porque Deus exige a soberbos, dá graças humildes, humilhai-vos diante de Deus. Ele fala da oração, e aí ele vai dizer, sede sóbrios. Eu entendo, concluo que aqui não deixa de ter para nós uma receita, para uma vida sóbria. Uma vida, repete comigo, sóbria. Sóbria. Alguém pode tirar esse bêbado daí, por favor? Não, talvez o bêbado seja você mesmo. Você olhou lá para trás? Não tem ninguém lá atrás, não. Porque você pode estar embebecido, embriagado, porque você está sofrendo. E o sofrimento, não que seja assim, mas vamos que seja assim. O sofrimento, semelhante ao álcool, ou à cocaína, ou seja, o que for, ele entra na corrente sanguínea, o sofrimento, vai na tua mente e você começa a pensar equivocadíssimo. Eu mesmo testemunhei há pouco tempo atrás que eu tive algumas informações sobre a minha saúde e parece que eu fiquei embriagado. Eu saí de mim, me entorpeceu. E isso, meus irmãos, é uma realidade que eu e você vivemos. Se não bastasse, no aconselhamento desse pastor chamado Pedro, na perspectiva de entendermos o entorpecimento, a embriaguez, a advinda do sofrimento e também da receita que ele deixa, ele também fala do perigo. É perigosíssimo ficar bêbado. Bêbado não por álcool, não por cocaína ou maconha ou qualquer outro entorpecente, ou uma cola, ou crack, mas o entorpecimento, meu irmão, advindo do sofrimento. E talvez nós tenhamos gente bêbada na igreja, que não consegue andar em linha reta na presença de Deus, não consegue, fazer uma linha reta, não consegue fazer o número 2. Sabe, irmãos, é bem possível que se nós tivéssemos contratado uma espécie de bafômetro espiritual, e antes de você entrar na igreja, você desse uma baforada ali, um sopro ali, e o teu nível de entorpecimento, de embriaguez, dado o seu sofrimento, é bem possível que você fosse hoje detectado como alguém perigosíssimo para tomar a direção da sua família, alguém perigosíssimo para conduzir um ministério, alguém perigosíssimo para conduzir um trabalho, uma empresa, ou uma relação, ou um casamento, porque você está entorpecido, embriagado por causa do sofrimento. Mas sofrimento embriaga, pastor? Embriaga. Cansei de ver. E acredito que agora, entendidos dessa perspectiva que lhes proponho, também os irmãos conhecem uma porção de gente que está embriagada, está bêbada. E com isso, irmãos, Pedro também fala do perigo, pois o diabo procura os bêbados. Repete comigo, o diabo procura os bêbados. Não de álcool, mas da causa do sofrimento que prometeu o seu autoexame. A pessoa
ela não tem um autoexame apurado, acurado. A sua visão de Deus não é a mesma. Nós lemos aqui que um dos sinais, né, de X doses, a tua visão está comprometida, você também não vai enxergar direito. A visão da vida e a esperança eterna. Você perde a perspectiva eterna completamente, infelicitando o teu hoje de uma maneira que só você e com a ajuda de Satanás poderiam. Então, o diabo procura os bêbados, porque ele tem um autoexame equivocadíssimo, a visão de Deus ela está completamente distorcida, a visão da vida é uma visão completamente de ponta cabeça, e a esperança eterna não tem nenhuma, porque o sofrimento fez isso. O sofrimento fez pior que o álcool. Porque o álcool, é bem possível que depois de algumas horas e de muita água ingerida, você se vê livre do entorpecimento e você volta à sobriedade. Mas quanto ao sofrimento, não. Esses, então, que se prolongam, e nós vamos permitindo com que a nossa visão equivocadíssima faça com que nós vivamos completamente embriagados do sofrimento. Ninguém vê, ninguém sabe. A gente fica dando gargalhada à toa, não cai no chão. A gente não perde, né, o bom senso de ir aqui e fazer o seu cuidado pessoal. Mas quando a gente vai conversar, quando a gente se aproxima, você percebe, quando a pessoa abre a boca, ele exala o mau cheiro da embriaguez quando fala acerca de si mesmo, de Deus, da vida e da perspectiva eterna. Ela não tem absolutamente nada disso discernido na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Não somente Pedro, mas Paulo também, quando fala aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29, você pode ler comigo? De outra maneira, que farão se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Versículo 34, toda a igreja, vamos ler comigo? Tornai-vos a sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha. Bom, Paulo, clara, rasgada e explicitamente, faz um convite ao retorno à sobriedade. Então, no olhar de Paulo, a igreja estava embriagada. Era álcool, pastor? Não. Era um entorpecente químico, pastor? Não. Foi algum medicamento que um psiquiatra passou que deixou ele assim? Não. Foi uma hipoglicemia que deixou ele assim? Também não. Mas foram as más conversações. Pois Paulo, tratando na segunda carta de Corinto, um dos assuntos que ele vai tratar é sobre a ressurreição de Cristo e, consequentemente, de todos aqueles que creem em Jesus. E Paulo, ele está fazendo aqui uma defesa acerca da ressurreição, e ele conclui o seu argumento dizendo assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, voltem à sobriedade, vocês estão bêbados. Quem concorda comigo? Uma exegese aqui, coletiva. Se ele está dizendo, tornai-vos à sobriedade, vocês concordam que Paulo está chamando eles de bêbado? Quem concorda, diga amém. Amém. Então nós temos aqui uma igreja se permitindo embriagar, por quê? Associada a conversações corruptoras da sã doutrina. Eles estavam se embriagando com mentiras que estavam comprometendo o seu raciocínio, segundo a fé cristã, segundo a revelação do Senhor Jesus Cristo, e toda teologia da nossa justificação, né, que redunda aí na nossa ressurreição e na glorificação também. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Mas o Senhor Jesus também tocou no assunto. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34, você pode ler comigo? Abra a sua Bíblia e lê comigo e abra a sua Bíblia. Não fica a Bíblia fechada, não. Acautelai-vos por vós mesmos. Vamos ler juntos? Acautelai-vos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder, e estáis em pé na presença de quem, irmãos? Jesus coloca no mesmo patamar, na mesma prateleira ele coloca orgia, e você sabe o que é orgia,
Ele coloca embriaguez e ele coloca preocupações desse mundo. E ele diz que a orgia, e ele diz que a embriaguez e as preocupações desse mundo, talvez até com coisas lícitas, não imorais, mas morais, mas são preocupações desse mundo, que não tem a ver com a eternidade e que não fazem diferença diante de Deus em coisa alguma. E ele está dizendo aqui que orgia e embriaguez, o mesmo efeito, corações sobrecarregados. E ele vai dizer, meus irmãos, sobre essa consequência de cair no laço. Então nós, quando permitimos com que o nosso coração ele fique sobrecarregado, o nosso coração ele seja contaminado pela orgia, pela embriaguez, pela ocupação. Você sabe que o coração bombeia o sangue para todo o corpo. E aí nós vamos sendo comprometidos, meus irmãos, e nos tornamos também, seja por orgia, por embriaguez, ou se levamos uma vida piedosa, as preocupações desse mundo é o nosso caso, mas ela está no meu patamar da embriaguez, que vai macular o nosso raciocínio, comprometer o nosso discernimento, que vai tirar de nós o nosso bom senso criterioso diante de Deus. E Jesus também tem uma receita. Ele fala sobre cautela, mais vigilância, mais oração. Ele vai chamar-nos à sobriedade. Ele fala, acautelai-vos. Ele vai falar, vigiem para que isso não aconteça, orando para que possais escapar de todas essas coisas. Ou seja, nós vivemos, meus irmãos, num mundo que nos embriaga. O que eu queria deixar para os irmãos, o que eu fui convencidíssimo, e quero ensinar isso para a minha casa, para os meus irmãos, e afirmar isso diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós vivemos num mundo que embriaga a gente. E nós nem nos damos conta disso. Sabe por que nós não damos conta? Um bêbado não sabe que o outro bêbado também está bêbado. Para os dois está tudo normal. Alguém já ficou bêbado com o seu amigo? Levante a mão assim. Já fiquei bêbado com o meu amigo. Então nem o seu amigo nem você sabiam que estavam bêbados, porque os dois não se dão conta de si. E aqui, nós também, irmãos. O apóstolo Paulo, no seu discipulado, e passando o bastão para o seu pastor Timóteo, que tomaria a frente da igreja de Éfeso e outras também, diz assim na 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 5, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças. Vamos ler comigo? Como que sentindo o quê? Coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vamos ler junto, irmãos, versículo 5 em diante. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então Paulo, ele já chegando no momento da sua morte, de passar desse mundo para o vindouro, de ser decapitado, ofertado como libação diante do Senhor, ele está preparando o homem que iria dar andamento ao seu ministério, o homem para quem ele passaria o seu bastão. E um dos recados que Paulo diz para Timóteo é: não fique bêbado, não se embriague. Timóteo não bebia. Timóteo não era dado a muito vinho. E o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o poder das aflições, o poder de uma vida autocentrada, o poder, meus irmãos, de nós nos esquivarmos do nosso chamamento, esse entorpecimento que poderia cometer Timóteo. Paulo dele muito se preocupa, e são pecados na área da espiritualidade cobiçosa, que gera essa embriaguez. Pois o problema que Paulo está lidando aqui é o problema de que Timóteo viveria um tempo onde não suportariam a sã doutrina, cercariam-se de mestres segundo a sua própria conveniência, segundo o desejo do coração, e inventariam para si próprio um Deus que não é o nosso Deus. O próprio vento seria o Deus deles. E Paulo, dizendo a Timóteo, diz para ele assim: olha, por favor, não se entregue às fábulas, por favor, olha, eles vão se recusar a ouvir a você, mas você não se embriague com isso, não deixa esse entorpecer tomar conta de você, não seja vítima desse entorpecimento, mas suporta as aflições, faze trabalho de evangelista, cumpre o teu ministério. E eis aqui, irmãos, um apanhado apressado e superficial.
Eu sei que, irmãos, algumas doses de álcool são necessárias para deixar você bêbado. E eu quero dizer algumas coisas que você precisa olhar, se não olhava, passar a olhar, com muito cuidado. Porque tem o poder mais destruidor do que o álcool de embriagar você e entorpecer você, sem que você perca o equilíbrio físico, sem que você perca a idoneidade, sem que as outras pessoas percebam, mas é bem possível que se tivéssemos um bafômetro lá na portaria, muitos de nós seríamos identificados como uma dose altíssima de álcool, não no nosso sangue necessariamente, não no nosso sangue especificamente, mas no nosso coração, na nossa alma, no nosso raciocínio diante da vida, das conclusões de quem somos, de quem é Deus e do que está acontecendo e o que nos espera. Ah, irmãos, cotidianamente eu me deparo com pessoas embriagadíssimas, bêbadas, tomadas, não de álcool, mas de uma embriaguez que comprometeu o seu discernimento, a sua fé, a sua esperança, a sua alegria, o seu bem-estar diante da vida, diante de Deus, diante das circunstâncias. Por favor, abram os vossos olhos e ouvidos, atente para o que eu vos digo nessa noite. Não é só o álcool que faz isso, muito pelo contrário, porque o álcool, ele embriaga o teu cérebro, leva você a pecar a sua mente, mas o sofrimento, ou o pecado, ou as preocupações com as coisas desse mundo, tem um poder mais devastador do que o álcool, porque age de forma muito mais prolongada, porque o poder destruidor é bem maior, porque no dia seguinte você não é curado numa ressaca, você continua nutrindo esse entorpecimento e essa embriaguez. Algumas coisas que nos tiram a sobriedade. Pensamentos, nós lemos aqui, equivocadíssimos, quando Paulo fala das más conversações, quando se dirige aos Coríntios. Nós temos aqui, irmãos, a satisfação com as coisas desse mundo. Nós queremos satisfazer, nós temos as nossas ambições, e a gente quer tanto aquilo que a gente fica meio embriagado. Eu tenho um amigo que ele era usadíssimo na palavra e usadíssimo na abordagem bíblica. Mas ele começou a prosperar muito, começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar relevância no seu status quo. Ele ficou embriagado com o sucesso, porque o sucesso, irmãos, é embriagador, é entorpecedor. O sucesso é pior do que vinho. E ele, hoje, eu acredito, nessa perspectiva espiritual, ele está bêbado, mas está muito bêbado. Perdeu o norte, não consegue mais andar reto, em linha reta diante de Deus. Autoconfiança, coordenação e visão, já não fica mais de pé. Então, nossos pensamentos são comprometidos, nossa satisfação é equivocada, porque nós lemos aqui que a sensação de autoconfiança e a de satisfação também são desdobramentos, do álcool no sangue quando vai ao cérebro. Então, pensamentos são comprometidos, satisfação equivocada, uma autoconfiança descabida, coordenação e visão são maculadas e já não fica nem mais de pé. Eu li com os irmãos aqui uma abordagem do próprio Senhor Jesus falando sobre orgias, preocupações com as coisas desse mundo e embriaguez, e ele termina o texto naquela estrutura dizendo para que permaneçamos de pé até a volta dele. E muitos de nós não conseguimos ficar de pé por causa disso. Eu queria dividir com os irmãos algumas semelhanças e alguns contrastes entre embriaguez e o enchimento do Espírito Santo. O texto que a gente leu foi Efésios capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 21. E a semelhança quando nós somos embriagados pelos álcools desse mundo, ou quando nós somos embriagados, ou quando somos cheios do Espírito Santo, ambos desinibem. O álcool na corrente sanguínea desinibe, e quando cheio do Espírito Santo também nos desinibimos. Haja visto o ocorrido em Atos capítulo 2, quando os discípulos, apóstolos, representados por Pedro, completamente desinibidos, enfrentaram a multidão e explicaram o que estava acontecendo com a explanação ali do Evangelho. Nós temos o contraste também. Com o álcool a gente perde o autocontrole. Quantos sofrimentos, quantos pecados, quantas cobiças, quantas preocupações com as coisas desse mundo nos fizeram perder o autocontrole. Mas quando cheio do Espírito Santo, não. Nós ganhamos o controle. Inclusive, é um dos frutos do Espírito Santo, o domínio próprio. E também os opostos, O álcool, Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios capítulo 5,
que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Nós nos dissolvemos, nós nos desconfiguramos, nós nos desumanizamos, né, quando cheios do álcool, mas quando cheios do Espírito Santo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Há um ganho na composição. Nós nos compomos, nós nos tornamos, nós crescemos, nós ganhamos. E ganhamos chegando próximo aí ao referencial da nossa humanidade, melhor expressão dela, que é o modelo de Cristo Jesus. No capítulo 5 de Efésios, versículo 18, você pode ler comigo. Olha as consequências, meus irmãos, né, desse álcool, de sermos cheios do Espírito Santo. Semelhanças nós vimos e agora vamos ler aqui. Você pode ler comigo? Quem está vivo aí, diga amém. Tem alguém bêbado aí? Quem está bêbado, diga amém. Tem alguém bêbado aí, gente. Lê comigo aqui então. E não no qual há, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de... Então, as consequências de uma vida cheia do Espírito Santo, a primeira delas é comunhão, falando entre vós com salmos. Ou seja, nós entramos na dimensão da comunhão, e na dimensão de uma comunicação santa, que ela é edificadora. E aí toda palavra que sai da nossa boca, ela é para edificação, para consolação, para exortação em Cristo Jesus. Como consequência de sermos cheios do Espírito Santo, é a adoração. Porque ele vai dizer na segunda parte do versículo 19, entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, a sobriedade, ela gera a sobriedade espiritual, a sobriedade existencial humana, ela vai gerar comunhão. E uma comunhão com uma comunicação santa. A sobriedade cristã, ela vai gerar adoração. E uma adoração de se entoar verdades reveladas de quem Deus é e de tudo que Deus fez. E de tudo que Deus fez. Versículo 20 vai dizer, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Consequência de uma vida cheia de Espírito Santo é gratidão. A gratidão, pois a gratidão, ela é exercitada em todo o tempo, porque chama aqui de sempre. A gratidão, ela é exercitada em qualquer circunstância, porque aqui fala do tudo. E essa gratidão, ela é vivenciada e exercitada em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque toda bênção, toda dádiva, toda graça, toda misericórdia, todo livramento, toda cura, todo benefício que chega até nós, chega por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então jamais louvamos a Ele de outra forma. E por último, como consequência de uma vida cheia do Espírito Santo, é a submissão. Leia comigo, versículo 21. Você pode ler em alta voz? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então a sujeição uns aos outros é símbolo de uma vida cheia do Espírito Santo. Olha, se você quer tirar o raio-x, se você quer conhecer a silhueta, olha, se você quer conhecer a biografia de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa que vive em comunhão. E ela tem uma comunicação bíblica. Essa pessoa é uma pessoa de adoração. Ela adora a Deus, anunciando quem Deus é e o que Ele fez, conforme revelado nas Sagradas Escrituras. A pessoa, meus irmãos, cheia do Espírito Santo, ela vive uma vida de gratidão. Ela o faz em todo o tempo, em qualquer circunstância, em nome de Jesus. Olha, meus irmãos, eu quero dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem a facilidade de se sujeitar a você ou a mim. Eu a você, você a mim. E fazemos isso no temor do Senhor. Diga glória a Deus. Nós temos muita gente bêbada na igreja, embriagados. Nós temos muita gente que não bebeu uma garrafa de uísque com 95% de álcool, como eu mostrei para os irmãos aqui, as 10 bebidas que mais contêm álcool no mundo, no planeta. Algumas levam ao coma, algumas não podem ser bebidas ingeridas sem que haja um outro líquido ao lado. Não pode, senão leva à morte. Uma pessoa embriagada, meus irmãos, uma pessoa que se embriagou com vinho, ela é uma pessoa que não vive a comunhão. Você já viu
Você já viu um bêbado se relacionando muito bem com um sóbrio? Não tem como. Tem, irmãos? Não tem como. Porque está bêbado. Está bêbado. Então, ele não tem comunhão. Ele não consegue viver em comunhão. E ele não tem uma comunicação. E ele não tem uma fala. E ele não tem um diálogo bíblico cristocêntrico. Bêbado fala besteira. Espiritualmente falando, nós temos pessoas que por causa da embriaguez, e essa embriaguez ela se dá por N motivos, no nosso sangue, que leva ao sério, pode ser o álcool, pode ser a cocaína, pode ser a maconha, pode ser o crack, pode ser medicamentosa, pode ser o que for. Mas com relação a essa embriaguez aqui, que Paulo se levanta contra para não nos embriagarmos com vinho, e quando nós olhamos na perspectiva do Senhor Jesus, e lemos aqui, na perspectiva de Pedro, e nós lemos aqui, na perspectiva de Paulo, e nós lemos aqui, não é somente o vinho que embriaga, e a gente não está falando da corrente sanguínea, e nem dos nossos neurônios comprometidos. Nós estamos falando da nossa alma, do nosso coração, do nosso discernimento, do nosso espírito. É sobre isso que estamos falando. Então tem muita gente que está entorpecido por causa do sofrimento, embriagado por causa das preocupações com as coisas desse mundo. Olha, convive tanto com as más conversações que tiveram seus costumes corrompidos, e esses também foram e se tornaram tão bêbados quanto aqueles que estão conversando, porque corrompe os bons costumes. Já o salmista, dizendo isso no Salmo 1, para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Logo, irmãos, essas pessoas que estão se permitindo entorpecer, ou entorpecidas estão por causa de N motivos, preocupações, sofrimento, o próprio pecado, a própria paixão. Eu já tive amigos que se apaixonaram, e você também já teve isso, acredito. Eu olhei para ele e disse, esse cara está fora de si. Ela está fora de si. Ela está embriagada, ela está bêbada, ele está bêbado. Ele vai largar a mulher dele, ele vai ficar com a outra. Mas isso é adultério, mas ele está dizendo que não é adultério, ele está bêbado. Olha o que ela está fazendo. Quantas pessoas tomadas por uma paixão cega, desenfreada, como um bêbado, agem nas suas vidas e comprometem tudo que têm, tudo que são, tudo que podem e tudo aonde iriam chegar. Esses, meus irmãos, também não adoram a Deus. Bêbado não adora a Deus. Para adorar a Deus, você que está cheio do Espírito, porque a adoração é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque quem coloca a gente para adorar a Deus é o Espírito. Quem ilumina a vida de Jesus na nossa vida é o Espírito. Quem aponta e nos convence de Jesus é o Espírito Santo. Logo, somente uma vida cheia do Espírito Santo. Os bêbados não adoram a Deus. Os bêbados não conseguem adorar. Os bêbados não são gratos a Deus. Eles não conseguem ter o equilíbrio de sempre, em todo tempo, em qualquer circunstância, por meio de Jesus. Eles não conseguem. Bêbado não se submete a ninguém. Eles são donos do pedaço e agem antieticamente, inadequadamente, mal educadamente, não conseguem se submeter. As consequências estão, irmãos, relatadas aqui, quando Paulo aos Efésios escreve, e nós podemos, usando o antônimo de cada uma delas, perceber as consequências de uma vida cheia do Espírito Santo e as consequências de uma vida embriagada. O meu maior desejo nessa noite aqui é persuadi-los, ou o Espírito Santo persuadir os irmãos, como eu também fui persuadido, de que é bem possível que você esteja embriagado hoje aqui. É bem possível que você está vivendo os últimos anos bêbado, mas nunca colocou um álcool na boca. Mas o sofrimento entorpeceu você. Mas as preocupações desse mundo entorpeceu você. Mas essa paixão entorpeceu você. Davi, quando visitado por Natã, parecia que tinha bebido uma bebida que cortou a memória dele completamente. Quando Natã lhe propõe uma parábola, fazendo analogia ao que ele fizera com Betsabá e com Urias, ele com isso não se percebe. Ele não se percebe. Somente Natã teve que dizer para ele, você é esse homem. E ele estava bêbado, ele estava apaixonado. Uma paixão carnal, uma atração física, que o deixou louco, bêbado. Quantos de nós, irmãos, por causa da mágoa, estamos embriagadíssimos, por causa de uma raiva, de uma ira, e um desejo de vingança, que nos cega completamente. E nós somos capazes de atos violentíssimos, capazes de reações monstruosas
mas porque como se fôssemos tomados e a nossa faculdade mental foi completamente tomada desse embriagador, desse fator que embriaga a gente, e a gente faz coisas que diz, e depois você vai olhar para aquilo e dizer, como eu fiz aquilo, que coragem eu tive, meu Deus, eu me arrependo completamente, mas foi aquele momento. Você está embriagado. É como um bêbado, que faz coisas e depois nem se dá conta e até se arrepende. Portanto, irmãos, tanto os pecados, quanto os sofrimentos, quanto as paixões, e também as preocupações com as coisas desse mundo, tudo isso, irmãos, pode nos roubar a nossa sobriedade. Pecados, sofrimentos, paixões. Portanto, irmãos, nós precisamos atentar para isso. Eu queria falar com os irmãos que esse não vos embriagueis, ele é uma ordem. É um mandamento de Deus. Diga para o seu vizinho, é uma ordem. É ordem. E não vos embriagueis com vinho. Uma ordem. Uma ordem que Deus está te dando. Segundo, não vos embriagueis. É uma ordem para todos. Repete comigo, é para todos. É para todos. Essa ordem é para todos nós. Todos nós. Nós não podemos ter um bêbado no nosso meio. Normalmente eles atrapalham. Normalmente eles não se enquadram. Vamos todos, irmãos, beber da água do Espírito. Vamos todos nos deleitar da presença de Deus. É plural. Agora, se você for perceber num dicionário grego, você vai ver que é uma voz passiva. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos um mandamento negativo e um mandamento positivo. Não vos embriagueis e enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito é uma ordem, enchei-vos do Espírito é plural. Enchei-vos do Espírito, sabe o que é enchei-vos do Espírito? É se permitir ser cheio. Pastor, o que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Bom, você vai se esvaziar. Se nós fôssemos ler o contexto, e eu quero que você veja aí na sua Bíblia o contexto disso, versículo 3 do capítulo 5, está na sua Bíblia aí, olha, acompanhe na sua Bíblia. Eu estou em Efésios, capítulo 5, versículo 3. Quem achou, diga amém. Diz assim, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem que sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas semelhantes, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis isso, nem o incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Portanto, não sejais praticantes com elas. Pois outrora erais trevas, pois agora sois filhos, sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo para nós, irmãos, está dizendo, esvazie-se. Esvazie-se do pecado. Esvazie de uma sexualidade distorcida. Esvazie-se da mentira. Esvazie-se das más conversações. Esvazie-se, esvazie-se. E quando ele chega lá no versículo 18 e 19, vai dizer, permita-se encher. Está na voz passiva, permita-se encher. E quando ele diz assim, olha, e enchei-vos do Espírito, esse verbo aí, ele está no presente contínuo, é ato contínuo. Não é coisa que você fez domingo passado, nem vai fazer hoje e deixar de fazer amanhã. É toda hora, é todo dia. Quando a gente fala que a gente tem que beber água, é beber água continuamente, é toda hora, é constantemente. É manter o corpo hidratado. Então coloca a água para dentro. Nós precisamos nos encher do Espírito. Esvazie-se do pecado, esvazie-se de si mesmo e deixa o Espírito encher você. Busca o Espírito, esvazie-se de si mesmo. Busca o Espírito e se esvazie de tudo aquilo que desagrada a Deus, que Paulo relaciona aí
desde o versículo de número 3 até o versículo de número 16, 17, ele está relacionando aí e dando algumas sugestões. Quem está entendendo, diga amém. Portanto, irmãos, esses pecados, sofrimentos e paixões que embriagam a gente, eles precisam ser tratados. Agora eu queria terminar dizendo o seguinte, pasme com isso. Só existe duas maneiras de se viver. Duas maneiras de viver. Bêbados ou sóbrios. No mundo, no reino de Deus, ou você está bêbado com as coisas desse mundo, lícitas ou ilícitas, morais ou imorais. Entorpecido. Você está fora do equilíbrio que Deus propõe para um cristão. Por que você está fora? Porque o sofrimento fez isso. Já aconteceu comigo. Porque as preocupações fez isso. Você começou... Por exemplo, a Bíblia vai dizer que a ansiedade ela é inútil. Trocando em miúdos, a Bíblia chama a ansiedade de inútil. Não acrescenta absolutamente nada e não muda absolutamente nada. Mas os problemas, eles têm o poder de vir sobre nós. E quando nós não vigiamos com a oração, com ações de graça, com o conhecimento crescente de quem é Jesus, o que a gente fica? Ansioso. O ansioso, uma pergunta para o irmão, para a irmã. O ansioso, ele pensa corretamente segundo Deus, sim ou não? É como se alguma coisa entrou na corrente sanguínea, foi para o cérebro, não está pensando direito. A ansiedade não deixa a gente pensar direito, ela entorpece a gente. A iminente chegada, né, de um problema, de uma catástrofe, de uma doença, de um diagnóstico, de uma cirurgia, entorpece a gente. E a gente fica completamente... Eu ouvi a história de um amigo, a história de vários amigos, que tem dificuldade em fazer exames, né, exame de raio-x, tomografia, naquelas máquinas fechadas. Né? Ressonância em máquina fechada. Então, um dos irmãos aqui da igreja contou que ele entrou, né, um homem valente, forte, grandalhão, todo musculoso, entrou naquela máquina, a moça deu o negocinho para apertar, mas quando ele entrou, que viu que o aparelho estava aqui assim nele, estava tudo fechado, não conseguia ver, ele entrou em pânico, começou a se debater, chamar, gritar, apertar. Aí a moça foi, entrou, disse, calma, peraí, não posso, me tira daqui, eu tenho que sair daqui. Entrou em pânico. É um medo que entorpeceu e comprometeu o discernimento dele. Para ele tinha certeza absoluta que ele ia morrer ali. E ele falou para a gente respeita isso. Eu tinha certeza que eu ia morrer ali. E aí a filha dele entrou, colocou a mão no pé dele, segurou ele e tal. Não adiantou não, ele não quer nem tocar no assunto. E ele nem pode saber que eu contei isso para você. Mas cada um tem o seu. Mas o sofrimento faz isso. As preocupações, a ansiedade, a paixão, o pecado rouba-nos a sobriedade. Portanto, irmãos, só tem duas maneiras de viver. Bêbados ou sóbrios. Para ser sóbrio nesse mundo, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Porque essa foi a sobriedade de Jesus. Jesus, como modelo para nós, 100% Deus, 100% humano, ele, na sua humanidade, e tendo aberto mão, né, de usar todo o seu poder, e querendo fazer como um ser humano, tudo na dependência das outras duas pessoas da Trindade, em Mateus capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O testemunho que se dá de Jesus, por exemplo, aqueles a caminho de Emaús, diziam que ele era varão galileu, cheio do Espírito Santo. Então, como homem Jesus, a única maneira de viver sóbrio nesse mundo foi sendo cheio do Espírito Santo. Por isso Paulo, ele fala para a igreja, essa igreja maravilhosa que era a igreja de Éfeso, por isso que ele vai dizer assim, olha, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você acha que Paulo estava falando apenas de uma boa garrafa, para quem gosta de vinho? Ele estava falando desse entorpecimento que a vida traz para nós. Que eu já me vi. Eu nunca estive bêbado,
né, de ter bebido alguma coisa, corrente sanguínea, essas coisas. Mas eu já cansei de me ver bêbado, dada as circunstâncias desse mundo, que comprometeram o meu discernimento de mim mesmo, de Deus e das circunstâncias do raciocínio. E por alguns momentos eu precisei retornar à sobriedade e pensar biblicamente, pensar cristologicamente, pensar soteriologicamente, pensar com a mente de Cristo, muitas vezes. E não é possível que hoje, num grupo tão heterogêneo que eu tenho aqui, não tenha entrado aqui gente nesse contexto, dentro dessa explicação. É impossível que não tenha entrado gente bêbada aqui. Nós temos gente bêbada aqui. A minha pergunta é, você já ficou bêbado? Pergunta ao seu irmão, você já ficou bêbado? Você que disse que nunca ficou, porque nunca botou algo na boca, ou cocaína, ou droga, ou algum entorpecente, não é sobre isso que eu estava perguntando. Eu estou perguntando se você já ficou bêbado. Na verdade, o que eu estou perguntando é se você está bêbado. Se tem algum sofrimento que roubou-lhe o discernimento. Se tem alguma preocupação que não está deixando você discernir quem é Deus e o poder de Deus na sua vida. Ou se tem alguma paixão que tirou você do eixo e está levando você como quem é levado pelo vento sudoeste. Eu estou falando sobre, talvez, alguém que hoje aqui esteja e de tantas mais conversações estão tão embriagados quanto aqueles que com você conversavam. Eu estou perguntando se você está bêbado. Porque tanto Jesus quanto Pedro e também Paulo, ao falar para a igreja, ao falar para o seu auditório, ao falar para a sua plateia, ao falar para o seu destinatário, todos eles convidaram-nos a um retorno à sobriedade. Pedro fala do perigo, pois Satanás ganha a oportunidade quando estamos embebedados. Então, o meu convite hoje é para que você pare para pensar, se você não tem andado bêbado. E você considere as consequências ou os efeitos colaterais quando não estamos bêbados, mas cheios do Espírito Santo. A liderança da igreja e todos aqueles que se propõem a servir, a Bíblia exige que você não esteja bêbado, mas seja tomado de uma sobriedade que só o Espírito Santo pode dar. Tanto que, na regência da igreja primitiva, quando nasceu a necessidade do crescimento da igreja, cresceu a liderança. E para crescer a liderança, um dos requisitos indispensáveis era que fossem todos os diáconos cheios do Espírito Santo. E diácono não é um grupo de pessoas que recebem uma patente. Diácono quer dizer servo. Todos nós devemos diaconar, exercer diaconia. Todos nós vivemos em coinonia e devemos exercer diaconia. Nós devemos servir uns aos outros. Para servir uns aos outros, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É não viver embriagado com as preocupações desse mundo, com o sofrimento desse mundo, com os pecados desse mundo e com esse mundo que está aí para embriagar a gente. Tem gente que casa bêbado. Porque viu tanto filme de Hollywood, viu tanto filme americano romântico que acha que vai encontrar aquilo no casamento e é exatamente o que está lá. Foi embriagado por uma ideologia. Não é assim. É bom, é maravilhoso, mas não é assim. Tem que estar embriagado pela pornografia. Ele se viciou em pornografia e quer que a esposa seja aquilo que ele viu naquele vídeo. Ele acha que aquilo é verdade, ele quer importar aquilo para dentro de casa. Está embriagado. A gente está embriagado achando que não é amado por Deus porque está tudo dando errado. Não, o que está errado é o teu discernimento, porque você se embriagou, se entorpeceu. E como cristãos, meus irmãos, nós precisamos de um bafômetro. Nós precisamos soprar ali. Nós precisamos medir a dosagem de comprometimento, de entorpecimento, a dosagem, irmãos, de falta de bom senso, equilíbrio, a verdade no nosso pensamento, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Eu quero dizer para os irmãos, né, o que disse Pedro quando escreveu lá na sua primeira carta. O recado que eu tenho para os irmãos e para a minha vida também. Por causa do sofrimento, por causa das preocupações, por causa dos pecados, por causa das paixões e por causa das más conversações,
O recado que eu tenho é: sejam sóbrios, sejam vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele está rugindo e atento, procurando um bêbado para devorar. E o recado que eu deixo para a igreja é pela boca do Espírito Santo, pelas mãos de Pedro, e pela boca do Espírito Santo, pelas mãos de Paulo: não se permitam embriagar com as coisas desse mundo, mas enchemo-nos do Espírito Santo. É a única maneira de viver muito bem nesse mundo, é cheio do Espírito Santo. Jesus, nesse mundo, teve a necessidade de viver cheio do Espírito Santo. E eu, irmãos, e você? Muito mais eu e você. Então, esvazie-se de si mesmo, encha do Espírito Santo e viva sóbrio e aproveite essa vida maravilhosa e merecida vida que Deus deu para você. Porque o bêbado não aproveita absolutamente nada, nem da vida, nem das relações, nem da presença de Deus, nem da sua própria estrutura. O bêbado não aproveita nada. E muitos o somos.